plenário do Supremo enviou à Justiça Federal a ação civil que trata do conflito envolvendo a Casa da Moeda e o município do Rio de Janeiro. Por unanimidade, os ministros reconheceram a incompetência da Corte para julgar o caso. E também, na sessão dessa quarta-feira, o plenário do Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei do Distrito Federal, que instituiu a gratificação de risco de vida para policiais e bombeiros militares. E veja outros assuntos analisados. Os ministros analisaram um recurso extraordinário contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que permitiu a cobrança da taxa de renovação de alvará de estabelecimentos comerciais e industriais sem a comprovação do exercício do poder policial. A norma foi instituída por uma lei do município de Porto Velho em 2004. O relator, ministro Gilmar Mendes, destacou a necessidade da regularização do trabalho da polícia, independente do serviço de fiscalização. Entendo constitucional a taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder polícia demonstrado pela existência de órgão e estrutura competente para o respectivo exercício, tal como verificado na espécie. O ministro Marco Aurélio discordou do recolhimento da taxa, porque a lei não determina o intervalo de tempo da cobrança. O que se tem aqui em jogo é uma taxa de renovação de alvará, de localização e funcionamento. E eu não sei nem qual é a periodicidade. A cobrança da taxa foi julgada constitucional pela maioria dos ministros. A Corte também começou a analisar uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a alienação de terras rurais públicas no Distrito Federal sem licitação. O ministro Marco Aurélio questionou o suporte legal de uma norma distrital que autoriza a alienação de terras rurais públicas sem licitação. A lei local, seja ela estadual, distrital, municipal, não pode excepcionar a regra contida na Constituição Federal, que é a regra que direciona a alienação de bens mediante licitação. O ministro Aires Brito lembrou que a hipótese de dispensa de licitação existe desde 1976. É extensível esse dispositivo de 76, que dispensa a licitação, diante da necessidade de reconhecimento de posse. Eu estou dizendo que ele tem a natureza de norma geral e, portanto, é aplicável a todos os entes da federação. 5 ministros julgaram a ação improcedente. 2 votaram pela procedência parcial e 3 pela total. O julgamento foi suspenso para aguardar o voto do ministro Joaquim Barbosa. E também na sessão de ontem, os ministros decidiram: autores de crimes contra idosos não têm direito a benefícios como conciliação ou transação penal. E para comentar esse e outros temas da pauta de julgamento, está aqui com a gente a consultora jurídica da TV Justiça, Renata Farias. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Renata, essa decisão muda o Estatuto do Idoso? Não, essa decisão ela não muda o que está já no Estatuto do Idoso. O que os ministros do Supremo fizeram ontem foi justamente dar uma interpretação do Estatuto conforme a Constituição Federal. O Estatuto trazia que deveria ser utilizado o rito da Lei 9.099, que é do Juizado Especial, no caso dos crimes contra idosos, que a pena não ultrapassasse 4 anos. Então, foi que os ministros entenderam acerca desse artigo da Lei do Idoso, do Estatuto do Idoso. Decidiram que, em relação a esse artigo, o que deve ser utilizado para o réu que comete crime contra idoso é apenas o rito, é apenas o processo, ou seja, você aproveita-se apenas da Lei 9.099, apenas a celeridade processual, ou seja, a rapidez processual da Lei 9.099. Mas os benefícios trazidos pela Lei 9.099 não poderão ser utilizados para esse réu, porque aí, nesse caso, a gente ia beneficiar o réu que comete crime contra idoso. Ok. E na sessão plenária de hoje, o Supremo Tribunal Federal deve julgar o recurso de um candidato num concurso público. O autor alega que foi classificado em segundo lugar, mas que outros concorrentes foram chamados antes dele. O autor da ação entrou com um mandado de segurança alegando que houve desrespeito à ordem de classificação do concurso público para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ele passou em segundo lugar, mas afirma que os aprovados em terceiro e quarto lugares foram convocados e nomeados antes dele.
Declara ainda que a Corte de Contas está cerceando seu direito de defesa. O que será julgado hoje pelo plenário é um agravo regimental, pois o relator do caso já indeferiu o mandado de segurança sob a alegação de que o Instituto foi usado como recurso, o que é proibido pela súmula 267. Então, Renata, e nesse caso, a gente pode chamar que isso é um recurso do recurso do recurso? Exatamente, recurso demais, né? Exatamente. Nesse caso, esse candidato, ele passou para o auditor do Tribunal de Contas do Distrito Federal e administrativamente ele não conseguiu tomar posse por causa da idade dele, que seria 65 anos. O que foi que ele fez? Ele ingressou aqui no Supremo com uma reclamação alegando que não estava sendo dado a ele no processo administrativo a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, ele reclamou aqui no Supremo alegando que estavam violando lá no Tribunal de Contas a súmula vinculante 3 do Supremo. O ministro relator, ele negou seguimento à reclamação, alegando que esse não seria um caso de reclamação. Dessa decisão do ministro relator, essa pessoa entrou com esse mandado de segurança. E o ministro relator, de novo, disse que não seria caso de mandado de segurança. Contra a decisão do ministro, ele entrou com um agravo regimental, que agora vai ser julgado pelo plenário para saber se é ou não caso de mandado de segurança. Então, o problema aí, no caso, seria o tipo de ação impetrada. Exatamente. Esse mandado de segurança, o ministro relator já disse que não cabe mandado de segurança quando é possível se utilizar de qualquer outro recurso previsto na legislação. Então, nesse caso, ele se utilizou do mandado de segurança, que seria para ele mais rápido, mas o modo mais rápido não é o modo correto, e sim o recurso. Então, o que os ministros vão analisar mesmo é se cabe, nesse caso, o mandado de segurança ou não. E o Supremo deve julgar hoje também um mandado de segurança apresentado por um grupo de proprietários de terras no município de Porto de Mós, no Pará. Eles questionam o decreto do presidente da República que criou na região a reserva extrativista Verde para Sempre. No processo apresentado ao Supremo, os proprietários apontam várias ilegalidades no decreto presidencial. Entre elas, a falta de licenciamento ambiental e o uso indevido do decreto para a criação da unidade de conservação, que deveria ter sido feita por lei. Os autores do processo são proprietários de terras que ficam dentro do limite da reserva. E pelo texto questionado, os imóveis rurais devem ser desapropriados. Eles pedem uma liminar para suspender os efeitos da norma e, no mérito, a anulação do decreto. O relator é o ministro Marco Aurélio. Bom, Renata, uma das alegações dos donos das terras é que para se criar uma reserva ambiental é necessário lei em sentido estrito. O que significa isso? Nesse caso, essa reserva foi criada através de um decreto que vem do presidente da República, que faz parte do Poder Executivo. Então, os donos da terra dizem que para criar essa reserva ambiental é necessário lei em sentido estrito, que significa uma lei que tenha obrigatoriamente saído do Poder Legislativo, ou uma lei ordinária, uma lei complementar, ou uma emenda constitucional, mas nunca uma lei que tenha saído do Poder Executivo. Então, é isso que eles estão debatendo. E as pessoas que têm propriedade rural, elas ficam simplesmente sem terra? Não, elas vão ficar sem a terra porque essa terra vai ser desapropriada e passada para o domínio da União, mas elas não ficam simplesmente sem a terra, porque como tem uma desapropriação, como a terra foi dita que é de interesse social, é feita uma desapropriação e as pessoas vão receber tanto dinheiro pelas terras, eles vão receber uma indenização tanto em dinheiro como em títulos da dívida agrária. E existe um prazo para o governo fazer essa desapropriação? Existe. A lei que traz a desapropriação diz que o governo tem 2 anos, a partir da decretação da desapropriação, para se emitir na posse, para chegar e criar efetivamente a reserva. Então, 2 anos é o prazo. O decreto é de 2004. Então, se ele não entrou na posse em 2 anos, esse decreto perde a validade.